Seja muito bem-vindo ao momento Conecte-se com o Senhor, o nosso devocional diário de leitura da palavra e de meditação sobre o reino de Deus. Chegamos a Romanos 14, olha, muito legal, muito forte, hein? Vamos ver? Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, o irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus o aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram, e com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor, e se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Então, por que você julga outro irmão? Porque o despreza? Lembrem-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as Escrituras dizem: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Eu sei e estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. E se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento você não age com amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, a seu ver, é bom. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com esta atitude, agradarão a Deus e receberão também a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Não destruam a obra de Deus por causa da comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas, se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer,
será culpado de comer, pois vai contra suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Lendo este capítulo de hoje, nós precisamos responder: como Cristo lê esse texto? O que aprendemos nele? E que aplicações práticas esse texto deve trazer para as nossas vidas? Os vestidos de Cristo viverão a responsabilidade do Cristo. Mas qual é a responsabilidade do Cristo? Neste capítulo, Paulo nos ensina algo precioso: nos responsabilizar pelos irmãos ao nosso redor. Ele vai citar alguns exemplos de práticas que irmãos menos maduros, aos quais ele chama de fracos na fé, praticam. Naquela época, como em dias atuais, alguns irmãos achavam que uns dias eram importantes, sábado, Páscoa e outros. E outros irmãos consideravam alguns alimentos impuros. Paulo chamava estes irmãos de fracos na fé. Porém, orienta aos maduros que não discutissem com estes irmãos, nem os julgassem. Pelo contrário, Paulo nos ensina a ter um senso de responsabilidade sobre o outro, de maneira que devemos perceber que se fazemos algo que os escandaliza, estamos falhando com a responsabilidade com a família. Sei que a lógica humana e a cultura que vivemos é bem diferente. Parece que hoje, inclusive dentro da igreja, o que vale é cada um por si. Mas se vestir de Cristo é viver a responsabilidade da família de Cristo. Olha o que Paulo diz: e se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Preciso aprender a não julgar os meus irmãos. Neste sentido, e entenda, para os maduros, cada um dará conta de si diante de Deus. Portanto, não devemos julgar os irmãos mais fracos que julgam determinadas coisas como impuras, mas da mesma forma devemos nos abster em amor de escandalizar os fracos que pensam desta forma. Isso nos leva a uma perspectiva muito profunda, a um senso de responsabilidade diferente do habitual, inclusive dentro da igreja, que tanto se digladia julgando uns aos outros. Isso também é renunciar, isso também é ser um Cristo. A capacidade de dialogar e de viver comunhão com irmãos que pensam diferente de você. É a plena responsabilidade do Cristo de conviver com o diferente em Cristo. Sinceramente, eu acredito que cada membro do corpo recebe uma medida de graça. Uns são tradicionais, outros worship, outros são espontâneos e exagerados, mas há aqueles quietos, introspectivos. Há os que trabalham com células, há os que têm cultos todos os dias. Muitas vezes perdemos muito tempo criticando e condenando os que o Senhor elegeu por graça e que receberam uma determinada porção, uma determinada parte desta graça, sem perceber que é justamente o Senhor que concede parte ou todo da graça. Não se trata de uma incapacidade específica e individual, é uma ação divina e exclusivamente dele. Por isso, ao olhar para nossos irmãos, especialmente os mais fracos, que entendem que umas coisas são más, pensemos com a responsabilidade de um Cristo. Paulo diz: pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor, e se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Como posso eu, então, julgar o irmão mais fraco na fé,
se vivo a responsabilidade do Cristo de viver e morrer para honrar o Senhor. Se a fé dele ainda é de um menino que crê em umas coisas meio estranhas e acha que algumas coisas nada a ver são diabólicas e outras nada a ver são santas, devo proceder com este irmão como alguém que vive e morre para honrar o Senhor. É assim que um Cristo vive. Neste contexto, honrar o Senhor é renunciar a algumas práticas que em minha consciência, em Cristo, não são más, mas que pelo amor a irmãos mais fracos não as pratico, para manter a unidade, a relação, a comunhão. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. É assim que pessoas que se vestem de Cristo fazem. Vivem a responsabilidade da relação e o propósito do compromisso com o corpo de Cristo. Sim, que bom ter você neste devocional e poder compartilhar o Evangelho. Mas, como sempre dizemos, o texto de hoje, o texto de cada dia, tem muito mais para oferecer, muito mesmo. Nosso objetivo aqui é te influenciar a parar um pouco e ler o texto bíblico, pois acreditamos que 5 minutos de vida na palavra podem transformar completamente uma vida. Que Deus te abençoe. Leia, medite, comente, pergunte e adore o Senhor no seu lugar secreto. Conecte-se com o Senhor.